ainda se encontra em Barra de Alcântara e nesse momento vai estabelecer contato com o prefeito municipal Raimundo Firmo. Ele fala a nossa reportagem e, a princípio, prefeito, eu gostaria que o senhor fizesse aí um balanço do que tem sido essa sua administração nesse curto espaço de tempo. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, agradeço aos meus amigos, à população da Barra e toda a equipe administrativa que nós montamos para administrar o nosso município. Diante de todas as dificuldades, eu estou muito contente, muito feliz, apesar da dificuldade que a gente tem, mas nós temos dedicado 100% da nossa atenção a organizar a administração de Barra de Alcântara. Daria para falar mais sobre essas dificuldades que a sua administração vem enfrentando? Sim. Primeira coisa, o nosso mandato é um mandato que a gente assumiu no lugar de um prefeito que foi afastado por impeachment. Não é fácil. É diferente de assumir um mandato como eu assumi, que você assume, já assumindo e montando uma equipe. Um prefeito que ganha uma eleição em outubro, ele tem 3 meses para montar uma equipe, para capacitar essa equipe, fazer planejamento antes de assumir. E a gente não, a gente já assumiu e já foi montando a equipe e botando a máquina para funcionar. E mesmo diante de todas essas dificuldades, a gente não tem medido esforço. Graças a Deus os serviços vitais do nosso município estão em dia, o serviço médico, nós temos atendimento médico todos os dias, inclusive os plantões sábado, domingo, feriados. Já compramos medicamento para a farmácia básica. Criamos o plantão até do motorista. Antigamente aqui, antes da gente assumir, eu mesmo como vice-prefeito, aconteceu várias vezes que as pessoas me procuraram, eu passava 20, 30, 40 minutos procurando o motorista da ambulância. E depois foi contornado, né? Foi contornado. Depois que nós assumimos, nós implantamos o regime de plantão motorista e ambulância lá no posto. O motorista trabalha 24 horas e folga 72 horas, mas o motorista fica um plantão de 24 horas lá no posto, com a ambulância lá no posto. Hoje aqui na Barra, a ambulância não fica mais em casa de secretário, nem em casa de prefeito e nem em casa de motorista. Até ilegal e errado, né? Exatamente. A ambulância hoje, os carros da saúde ficam no posto de saúde e os motoristas ficam lá. Qualquer hora que a população chegar no posto de saúde de Barra de Alcântara, está a ambulância lá e está o motorista. Prefeito, independente desses obstáculos que o senhor acabou de mencionar, quais são as suas pretensões administrativas frente à Prefeitura de Barra de Alcântara? Primeira coisa como eu falei aqui para vocês, a gente está organizando a máquina administrativa. E para afirmar isso aqui, como eu já falei para vocês, pegamos o serviço médico que já organizamos, estamos cuidando da limpeza de todas as ruas e avenidas da nossa cidade. Apesar da dificuldade, estamos com o pagamento dos nossos funcionários em dias. Hoje é 21 e eu depositei o pagamento de todos os funcionários de Barra de Alcântara, depositei no banco ontem, segunda-feira, está disponível a rede bancária. E as pessoas, não esperei nem terminar o mês. Isso é muita dedicação. Isso precisa ser, de certa maneira, divulgado, né? Porque o pagamento poderia ser feito no final do mês, se eu resolveu dar uma antecipada aí. Isso. E o que eu estou querendo mostrar é que tudo é possível. Certo? Desde que a gente tenha boa vontade, tudo é possível. O ex-gestor, ele pagava uma parte do funcionário dia 10, outro dia 20, outro dia 30 e sempre esquecendo que não tinha. Prefeito, tem sido difícil administrar com esses impasses, o ex-prefeito volta, o ex-prefeito não volta. Isso, de certa maneira, mexe até com o seu emocional, sei lá? Com certeza. Porque eu até costumo dizer para as pessoas, eu amanheço o dia sendo prefeito e a gente não tem certeza que 5 horas da tarde não aparece um mandato de segurança ou um liminar retornando ao ex-prefeito. Então isso gera uma insegurança, a gente não consegue fazer aquele planejamento de médio e longo prazo. Mas eu acredito muito na justiça, a justiça está sendo feita, e como exemplo que a gente já viu em outros lugares. Se a justiça brasileira já afastou um presidente da República no processo de impeachment, porque a coisa estava sendo errada. Já afastou o governador de Brasília, como nós vimos no final do ano passado. Por que não o prefeito que também está agindo da mesma forma? Agora, então, isso prefeito Raimundo Firmo, é de certa forma prejudicial ao município. Eu até comentava isso em entrevistas anteriores aqui com vereadores da cidade, que atrapalha o engrandecimento de Barra de Alcântara. Podemos dizer, em parte, sim.
Mas se eu fosse um cara preguiçoso e não tivesse compromisso com o nosso povo, se os nossos secretários não tivessem compromisso, a gente aproveitava isso como desculpa para mascarar alguma coisa. Mas, como eu falei para vocês, nós estamos mantendo o pagamento dos funcionários em dia. O sistema médico da Barra de atendimento de saúde já melhorou bastante. Estamos cuidando da limpeza das ruas e avenidas. Estamos recuperando nossas estradas. Já concluímos o sistema de abastecimento da comunidade Caraibinhas. Já restauramos o sistema de abastecimento da água da localidade Boa Esperança. Tá entendendo? Então tudo isso, apesar da dificuldade, mas nós somos muito otimistas, temos muita fé em Deus e na nossa capacidade de trabalhar. O senhor está elencando isso aí a título de prestação de conta à comunidade ou de repente o ex-prefeito anda pregando que o senhor não está fazendo, é isso? Mas... Tem outro comentário que de repente algo na administração estaria parado, certo? Ele diz isso para quem não está vendo a Barra aqui no momento, mas ele diz lá fora que a cidade da Barra está suja, mas se você está aqui na Barra agora, nessa entrevista que estou dando para vocês aqui na Barra, vocês veem que as ruas e avenidas estão capinadas, tá certo? Então, quem anda aqui na Barra está vendo que a verdade é essa. Ele diz lá fora de que a Barra está sem assistência médica, sem não sei o que. Se você for no posto agora, hoje é sábado, tem um médico lá. Tá entendendo? Como é que o senhor recebe essas críticas? Eu recebo, de certa forma, com naturalidade, porque a gente está fazendo o inverso que ele fazia, no bom sentido. Então eu acredito que ele deve estar enciumado, ou vamos dizer assim, ele deve pensar assim, caramba, como é que esse cara com apenas 2 meses já fez tudo isso e eu não consegui fazer? Não sei se por falta de planejamento dele, por falta de determinação. O senhor era vice-prefeito na chapa dele, não é isso? Isso, eu era o vice-prefeito do Mardoni e eu sou o vice-prefeito do segundo mandato. O que é que de repente provocou uma ruptura entre o senhor e o ex-prefeito? Olha, eu sou filho de Barra de Alcântara e sou de uma família política. Meu pai foi prefeito 3 mandatos em Varda Grande, quando a Barra pertencia a Varda Grande. O Raimundo Sobreira, meu irmão por parte de pai, foi prefeito 3 mandatos no Oriente. Tem o Zé Edmar Sobreira, que é meu irmão, está no 6º mandato de vereador. E a gente tem compromisso com o desenvolvimento do nosso lugar. A Barra de Alcântara, ela se tornou cidade. O projeto de emancipação da Barra de Alcântara, a parte descritiva não tem uma vírgula que não foi eu que elaborei. Apenas o mapa que tinha que ser um topógrafo, porque o deputado Xavier Neto deu esse topógrafo para o Alfonso Chiquete na época. O resto foi eu que fiz. Então a gente tem um compromisso com o nosso município. Então é por isso que eu digo a você, eu sou muito otimista, tenho muita vontade de trabalhar e, se Deus permitir, e a justiça também, e que eu conclua esse resto de mandato do Mardoni. Ele foi afastado dele porque o mandato era para ser dele. Eu tenho certeza que no final desse ano a população da Barra vai estar muito feliz, muito contente comigo e com toda a equipe que administra junto com a gente, porque um prefeito não trabalha sozinho. O prefeito que quer passar a ideia e que é ele que administra sozinho, ele é uma pessoa egoísta. Você tem que ter uma equipe muito boa que você possa confiar em todos e que todos sejam determinados para promover o desenvolvimento do município. O Portal Elesban News está entrevistando o prefeito de Barra da Alcântara, Raimundo Firmo. Prefeito, o senhor recebeu de que maneira aquelas denúncias que foram formuladas na Câmara Municipal e, em consequência, culminaram na cassação do ex-prefeito Mardoni Soares? Olha, a gente, até terminando de responder a sua pergunta, eu tirei muita conversa. O que fez o rompimento? Como eu falei para você, a gente é de uma família política e a gente tem compromisso com o nosso lugar. E o que fez o rompimento político, eu não digo nem do Mardoni só, não foi com a pessoa do Raimundo Filho, apenas. Mas também nisso. É porque ele, Mardoni, o que a CPI encontrou aí, a gente avisava para ele antes. Mardoni, é dessa forma assim, tá errado. Ele fala, ele diz, olha, mas eu gastei muito em época de campanha. E outras formas de tratar a população, de pelo menos coordenar as ações do município, a gente achava que era descoordenada. E quando a gente chamava ele para a conversa para fazer a reunião, eu sempre dizia que o prefeito era ele e tal. Então, quando a gente se candidata a vice-prefeito, é porque a gente também tem pensamentos administrativos e políticos, que é aquele município que a gente está sendo candidato, que a gente está sendo eleito. Então, diante dessas atitudes que a gente tinha de mostrar para ele de que a coisa não estaria no rumo certo, foi que ele se afastou do Partido dos Trabalhadores, rompeu com o grupo da gente. E para você ver, nós ganhamos uma eleição apertada, mas nós tínhamos a maioria na Câmara de Vereadores. E ele perdeu toda aquela maioria. Tá certo? Eu assumi o mandato tenho apenas 2 meses e tem 6 vereadores hoje que eles falam que apoiam a gente. Se fizer um bom trabalho, eles apoiam a gente. Se não fizer um bom trabalho,
Se for possível, escassa também, porque a Câmara de Vereador da Barra de Alcântara é uma Câmara diferente, é um vereadores competentes e que tem compromisso com o nosso lugar. Sobre as denúncias que culminaram com a cassação do ex-prefeito, o senhor ficou de certa maneira espantado? A denúncia que envolve o posto de gasolina, esse negócio todo? Não fiquei espantado porque, como eu acabei de falar para vocês, a gente dizia para ele que algumas coisas estavam erradas, que não deveria ser daquele jeito, que poderia comprometer todo um grupo. Eu até usava a expressão para ele falar assim: Mardoni, você é um barco e todos nós estamos dentro. Se você afundar, nós afundamos junto com você. O senhor diria que o relacionamento político do senhor com o prefeito Mardoni já não era o mesmo lá do início do mandato em 2009? Não era diante disso aí, porque como vereador da Barra de Alcântara eu lembro, eu não sei se alguém aqui gravou a posse nossa, mas se gravou, teve um vereador, que eu não me recordo bem o nome, que eu lembro bem que ele falou isso aqui: prefeito, nós somos oposição a você, mas nós vamos dar 6 meses. Durante 6 meses eu peço a todos os vereadores de Barra de Alcântara que vamos só analisando na administração do prefeito e tudo. Porque se você fizer dá tempo você se planejar, e se você fizer um bom trabalho, você conta com todos os vereadores da Barra de Alcântara. E o mesmo, no dia da minha posse, eles falaram: a mesma coisa que nós falamos para o Mardoni, nós estamos falando para você, prefeito. Nós vamos dar 6 meses para você fazer o seu bom trabalho, observar você direitinho. Agora, se você... Os vereadores falaram isso? Os vereadores falaram para mim no dia da minha posse. Se você enveredar pelo lado errado, como esse prefeito Mardoni, nós também poderemos criar a CPI aqui, se for o caso, criamos outra comissão de cassação. Porque nós queremos que um dia o senhor de Barra de Alcântara tem isso aqui como um bom exemplo e lembre dos vereadores que têm compromisso com o povo. Prefeito Raimundo Firme, em entrevista ao portal Lesbon News, o presidente da Câmara de Barra de Alcântara, o vereador Adauris, dissera que o Partido dos Trabalhadores foi tipo que recebeu uma carta do ex-prefeito Mardoni dizendo que não queria mais o apoio do partido. Como é que o senhor vê essa decisão do ex-prefeito? Muito precipitada, muito ingênua, muito infantil. Porque, eu até falei aqui há pouco, ninguém administra um município desse sozinho. E eu acho que é loucura um prefeito que ganha uma eleição. A gente quer trazer a população para o lado da gente, os políticos, os partidos, para que dê um apoio, a gente faça um bom trabalho e que eles nos apoiem. Se não você ganhar a eleição e jogar um grupo fora, achando que eu sou o dono do povo. E eu sou prefeito hoje, sou vice-prefeito de segundo mandato, sou prefeito, mas falando do ponto de vista eleitoral, eu só sou dono do meu voto. O povo é livre. Então o prefeito que ganha a eleição, que ele joga um vereador para fora, que ele joga um vice-prefeito para fora, ele não bate bem do juiz. De que maneira o senhor pretende pautar a sua administração daqui para frente, até o término do mandato que lhe compete? Olha, como eu falei para vocês há pouco tempo, hoje é 21 e eu já fiz o pagamento do mês de maio a todos os servidores. Então isso e ainda sem poder fazer um planejamento de médio e longo prazo. Porque do dia 17 de março para cá já aconteceu vários mandatos de segurança, liminar, enfim. Mas a gente está trabalhando firme para a gente fazer um planejamento logo nos próximos dias. Eu acredito. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade? A minha prioridade, eu costumo dizer aqui, a Secretaria de Finanças é o cérebro da administração. E o carro-chefe é a educação. Esse é o meu ponto de vista. A nossa prioridade é investir bastante em educação, melhorar muito o serviço de saúde e melhorar nossas estradas. Prefeito, lendo o portal Lesbon News, o blog de Barra de Alcântara, eu me deparei com uma informação dando conta que no transcorrer da administração do ex-prefeito, o pagamento do senhor na qualidade de vice-prefeito foi suspenso. É procedente a informação? Com certeza. Ele suspendeu meu pagamento de junho a outubro de 2010 e no momento muito... E qual eram as alegativas dele? Tinha alguma argumentação para que tal procedimento fosse implementado, adotado? Ele não tinha nenhuma alegação, ele simplesmente perseguição. A prefeitura recebe repasse de 10, dia 20 e dia 30. Então eu ia dia 30, que aconteceu a primeira vez, que não saiu o pagamento, ele disse: não, a gente paga dia 10, no mês seguinte. Foi dia 10 também não, dia 20 também não. Aí quando foi no dia 30 seguinte, que ele disse que não ia pagar, eu falei: mas o que está acontecendo, Mardoni? Você pagou todos os secretários e tudo. Ele disse: mas é porque... Talvez aí fosse uma resposta de que o relacionamento de vocês já... A política estava arranhado, né? Exato. Aí até naquele momento eu questionei e falei para ele: pois desculpe, porque está havendo má fé nisso aí. Ele disse: não, eu estou empenhando, o seu pagamento aqui está empenhado, agora eu te pago quando eu quiser. Está empenhado, agora eu te pago quando eu quiser. E aí eu ainda esperei ainda o primeiro mês, o segundo, o terceiro, quando foi no quarto mês, já
só por um advogado, entrei com mandato de segurança. E só assim eu consegui restabelecer meu pagamento através de mandato de segurança. E ele dizia para as pessoas que não me pagavam mais. Tá bom. Prefeito Raimundo Firmo, eu agradeço a gentileza e no final, faça aqui a sua consideração, deixa a mensagem para os moradores de Barra da Alcântara que estão nos ouvindo agora e o Portal das Bom News se coloca à disposição para informações futuras. De pronto eu quero agradecer. Muito obrigado. Eu também agradeço a vocês de coração. E a minha mensagem que eu deixo para o povo de Barra de Alcântara é de muita fé em Deus, muita fé no desenvolvimento do nosso lugar e que acredite que eu e toda nessa equipe de secretários, diretores de departamento, enfim, toda a equipe que está junto com a gente, nós estamos dedicados a trabalhar por Barra de Alcântara 24 horas. Valeu.